Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 23. Vitória de Josué perto de Gabaon. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e a havia votado ao interdito, que fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oão, rei de Hebrom, a Farão, rei de Jerimote, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jerimó, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: Não abandones os teus servos, venha ao nosso encontro sem demora, traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Betorom, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel na descida de Betorom, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve nem antes nem depois um dia como aquele, em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué com toda a sua tropa voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda. E noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, os entregou em vossas mãos. Leitura do livro de Josué, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 23.
Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento junto de Josué em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jerimó, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais, nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontram ainda hoje. Conquista das cidades do sul. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda e passou-a ao fio da espada juntamente com seu rei. Voltou ao interdita cidade com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar, e fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo o Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo o Israel a Laquis, onde levantou o seu acampamento sitiando-a. O Senhor lhe entregou e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-a ao fio da espada com todo ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Orão, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na ao fio da espada, votando ao interdito todo o ser vivo, como tinha feito a Laquis. Subiu em seguida com todo Israel de Eglon a Hebrom e atacaram-no. Tomaram Hebrom e passaram ao fio da espada a cidade com seu rei, seus arrebaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito com todo ser vivo. Dali Josué com todo Israel voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela, juntamente com seu rei, e passou-os ao fio da espada. Votou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez a Dabir e ao seu rei, como tinha feito a Hebrom e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negebe, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades-Barne a Gaza, toda a terra de Gozém até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combateu por ele. Depois voltou Josué com todo o Israel para o acampamento de Gálgala. Batalha nas águas de Merom. Jabim, rei de Azor, tendo notícias de todos esses acontecimentos, enviou mensageiro a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Semerom, ao rei de Aksaf, aos reis do norte da montanha e da planície, ao sul de Senerete, na planície e nos planaltos de Dor, ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus,
aos ferezeus, aos jebuseus na montanha, aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Masfa. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia na praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Todos esses reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, para combater Israel. O Senhor disse a Josué: não os temas, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os lançarei ofegantes diante de Israel. Cortarás os charretes dos seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente, com todos os seus guerreiros, junto às águas de Merom, e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Mazerefote e até o vale de Masfa, para o oriente, e feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhe tinha dito. Jarretou seus cavalos e incendiou seus carros. Novas conquistas. Voltando nessa mesma época, Josué tomou Azor e matou a espada seu rei, porque Azor era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram ao fio da espada toda a alma viva nessa cidade e votaram-na ao interdito. Nada ficou de tudo que tinha vida, e incendiou-se Azor. Tomou também Josué todas as cidades desses reis coligados e passou-as ao fio da espada, votando-as ao interdito, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto unicamente Azor, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessas cidades e dos rebanhos. Quanto aos homens, porém, massacraram-nos todos com a espada, até exterminá-los completamente, sem deixar ninguém com vida. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Negebe, o território de Gozen, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas. Desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé de Hermon. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus de Gabaon. Foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração desses povos e que combatessem Israel. Desse modo, Israel pôde votá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os Enassim da montanha e os exterminou em Hebron, em Dabir, em Anabe e em toda a montanha de Judá e de Israel, e votou-os ao interdito com suas cidades. Não ficou um só Enassim na terra dos filhos de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, em Jet e em Azote. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. E a terra repousou da guerra.